O começo do ano costuma ser muito complicado para a vida financeira dos brasileiros. Tem IPVA, IPTU, a matrícula e o material escolar. Muitos gastos concentrados em um espaço muito curto de tempo. Sobre esse cenário, as orientações, e a gente conversa com o escritor e planejador financeiro, Gustavo Cerbasi. Tudo bem, Gustavo? Muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Thiago. É um prazer falar com você e com os ouvintes do Jovem Pan News. Muito obrigado. Bom, todo ano é a mesma discussão, né? E a gente sempre bate na tecla que as pessoas precisam separar uma parte do 13º para quem ainda é contratado no regime CLT. Todo mundo sabe dessas regras e dessas dicas, mas por que muitas vezes as pessoas não colocam isso em prática? Tiago, tem um dilema que acontece nessa época, que é aquela ansiedade que as pessoas têm para tentar tirar um certo atraso, tanto no consumo quanto nas celebrações, que talvez ficaram represadas durante o ano 2023, porque dívidas se acumularam. E o porquê dívidas se acumularam é o motivo que vai fazer com que dívidas possam se acumular em 2024 também, por isso o alerta que a gente faz aqui. O que acontece é que as famílias costumam planejar seu orçamento avaliando somente aqueles gastos que são tipicamente planejáveis. Quanto vou gastar com moradia, com educação, com alimentação, com transporte, com segurança, aquelas famílias que têm um nível de renda mais alto, com seguros, tudo aparentemente funciona muito bem. O que não costuma entrar no planejamento familiar são os eventos típicos de épocas do ano. Muitas famílias, quando começam a se endividar em fevereiro, por exemplo, sabem que esse endividamento talvez começou com uma pressão lá do IPVA, do IPTU, das matrícula escolar, mas a desculpa das famílias pelo endividamento normalmente é porque, puxa, chegou o carnaval, época de celebrar, e aí aqueles 4, 5 dias de celebração não estavam no orçamento típico. Ali já começa uma pressão sobre o orçamento. O mesmo vai acontecer no mês seguinte, quando vem Páscoa, e aí quem tem criança vai gastar um pouco mais com ovo de Páscoa, a gente sabe que o ovo está sempre mais caro a cada ano, e essas famílias, as famílias em geral não costumam levar em consideração eventos como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, aquele mês em que a maior parte dos familiares faz aniversário e que acaba obrigando a família a comprar mais presentes, comprar ou se preparar melhor para a celebração. Então o que acontece é que a grande maioria das famílias tem sim um planejamento que aparentemente funciona bem no papel, mas no dia a dia esse planejamento não funciona. Então, para mudar essa situação, um primeiro passo é tentar enxergar o orçamento não apenas no aspecto mensal, do quanto se gasta por mês com os itens obrigatórios, mas o quanto se gastou no ano com todos os eventos, ou que tipo de situação acabou levando a família a se desequilibrar durante o ano de 2023. Então esse é um bom passo interessante para começar a equilibrar. Tem um outro passo importante também, que é entender que quanto mais eventos nós tivermos, maior o risco. E 2024 traz uma atipicidade interessante que nós temos que levar em consideração. É um ano que tem menos pontes de feriados. Isso pode ser bom, pode ser ruim, dependendo da situação da família, porque algumas famílias, por exemplo, não têm o hábito de viajar. Se não têm o hábito de viajar, não vão ter grandes economias com pontes de feriados. Muito pelo contrário, vão ter uma receita maior, talvez, aqueles profissionais liberais, autônomos, que ganham por dia de trabalho, tendem a ter um ano mais rentável na sua organização pessoal. Famílias que, por outro lado, costumam viajar, essas sim vão ter uma economia muito interessante, porque vão ter menos oportunidades de ter um consumo desproporcional nesses eventos e tendem a ter um equilíbrio maior ao longo do ano. Então, 2024 é um ano favorável para o planejamento financeiro pelo fato de trazer menos situações de planejamento inesperado ou de imprevistos que deveriam fazer parte dos planos, mas normalmente não estão no dia a dia da avaliação das famílias para sua organização pessoal. E Gustavo, eu queria falar com você sobre os impostos de começo do ano. A gente tem inclusive uma reportagem que fala sobre o IPVA. Após longos períodos de alta, o imposto, pelo menos aqui em São Paulo, fica mais barato em 2024. Confira com Marcelo Matos. IPVA de São Paulo recua 4% em 2024. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores pesará menos no bolso dos contribuintes. A tabela FIPE, base de cálculo, apurou a queda no mercado paulista. Os valores venais foram publicados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Eles estão disponíveis no sistema de veículos, basta usar a placa. Motorista multiplica o venal pela alíquota que incide no veículo. Os carros de passeio emplacados em São Paulo têm uma alíquota de 4%.
Os caminhões, 1,5%. Já caminhonetes de cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado têm alíquota de 2%. A não quitação do IPVA implica em multa diária de 0,33% e juros da Selic. Mas após 60 dias de inadimplência, a multa atinge 20% do imposto. O proprietário tem até 3 opções de pagamento: à vista no mês de janeiro, com desconto de 3%, à vista sem desconto em fevereiro ou parcelamento em 5 vezes de janeiro a maio. O pagamento pode ser feito com o número do Renavan, o Registro Nacional de Veículo Automotor, nos bancos, internet, lotéricas, cartão de crédito com juros em empresas credenciadas pela Fazenda e Pix, com acesso à Secretaria da Fazenda. A frota de São Paulo tem 28 milhões de veículos, a maior do Brasil, dos quais 18 milhões vão pagar o IPVA. Estão isentos veículos com fabricação há mais de 20 anos. No ano de 2024, a Fazenda Paulista prevê uma arrecadação de 27,6 bilhões de reais com IPVA. Bom, Gustavo Cerbasi, planejador financeiro, conversando conosco aqui na Jovem Pan, mas eu queria perguntar para o Nelson Kobayashi. Você costuma pagar o IPVA à vista? Temos também o IPTU, né? No caso aqui em São Paulo, as parcelas começam em fevereiro, ou a cota única. Você paga tudo à vista ou você parcela tudo, hein, Koba? Olha, Thiago, em relação ao IPTU, eu pago parcelado porque eu pago aluguel. Então, eu prefiro pagar parcelado, porque se tiver alguma quebra de contrato, alguma alteração, tá só durante os meses que eu já vou pagando. Mas em relação ao IPVA, eu pago à vista, no começo do ano. Cerbasi, é a melhor opção você fazer o pagamento à vista? Tem o desconto, no caso do IPVA, de 3%, que aparentemente é um desconto pequeno. Mas é claro, se a pessoa não tem dinheiro, não tem o que fazer, né? É importante levar em consideração que a prática que o Nelson tem é uma prática saudável, principalmente para as famílias que já têm um mínimo de organização financeira, que é a organização de investir um pouco que sobrou do 13º, ou um pouco daquele dinheiro que seria destinado para o pagamento à vista do IPVA, do IPTU, porque diante de desconto de 3%, alguns estados chegam a dar descontos maiores, 5%, até alguns casos 8%, mas nós estamos com a Selic ainda na casa dos 12% ao ano, o que significa que o dinheiro investido em renda fixa, no seu banco digital, ainda rende muito mais do que você teria de benefício ao pagar à vista o imposto no começo do ano. Então, para quem tem um mínimo de organização, é mais interessante sim o pagamento parcelado, porque o desconto não justifica o pagamento à vista. Obviamente que quem não tem essa organização mínima vai tender a se descontrolar e usar aquele dinheiro que deveria estar provisionado para os impostos a cada mês, tende a usar nos feriados, no carnaval, naqueles itens que eu mencionei no começo da reportagem. Agora, professor, sobrou um dinheiro agora do 13º, ou uma parte do 13º, as pessoas já compraram tudo que tinham que comprar, de presentes e tal. Para 2024, a gente viu que nessas últimas semanas a Bolsa foi muito bem, e para 2024, só fala do Tesouro Direto, também alguns fundos que são atrelados ao próprio IPCA, ou à própria Selic, né? Quais são as orientações? Se a pessoa também não tem muita intimidade com isso, nunca investiu, como que é possível começar do zero, professor? Eu recomendo que não haja uma mudança muito drástica no comportamento de investimento para quem se vê desejoso de fazer uma escolha mais eficiente. O momento é interessante, nós temos ainda juros elevados, temos uma bolsa que não só vem num histórico recente de crescimento interessante, mas que promete um ano interessante em 2024, não ganhos espetaculares, mas um ganho consistente ao longo do ano, principalmente porque o governo vem aumentando sua arrecadação, a inflação está sob controle, a economia não está perdendo o controle para sugerir algum tipo de quebra que poderia afetar mercados e afetar a confiança do investidor. Então, um ano interessante tanto para a renda fixa quanto para a renda variável. Como começar? Fazendo pequenas incursões, pequenas experiências em fundos de ações ou começando a comprar ações através do aplicativo do seu banco digital,
ao mesmo tempo em que busca informações sobre como investir, como montar uma carteira diversificada. Lembre-se que investimento em ações não é investimento que você faz apostas em empresas. O ideal é fazer um estudo dessas empresas. Existem profissionais no mercado que fazem isso para você, os consultores de investimentos, os assessores de investimentos que fazem a ponte com os consultores, e é possível encontrar em todos os bancos de investimentos e corretoras as carteiras recomendadas. Um ponto importante é que a carteira recomendada funciona como carteira, não como uma lista de opções que você vai escolher uma ou outra ação. A montagem de uma carteira recomendada prevê que algumas das ações daquela carteira são as que devem ter um desempenho mais interessante e as demais são proteção. Quando aquelas que têm uma previsão de resultado interessante deixam de funcionar, as outras da carteira tendem a compensar. Então, quando se encontra uma carteira recomendada, o ideal é colocar um pedacinho do seu investimento em cada um daqueles papéis da carteira. Gustavo Cerbasi, planejador financeiro, muito obrigado pela sua atenção com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Um bom Natal, até a próxima. Bom Natal, boas festas a todos vocês. Obrigado, gente. Igualmente. Bom, Nelson Kobayashi, eu queria te fazer uma outra pergunta. Já te perguntei sobre IPVA, mas você é igual a todos os brasileiros, ou quase todos, que deixam para comprar os presentes de Natal em cima da hora? Em casa já está tudo pronto? E coincidentemente é uma realidade de hoje, exatamente de hoje. Lá todo mundo já comprou, menos eu. Eu ainda não comprei, amanhã vou ter que correr para fazer a compra de última hora. Mas tem um amigo nosso aqui, o Fábio Piperno do 3 em 1, que ele fala que a última hora foi feita para ser usada. Então é isso que eu vou fazer.